Oi, eu sou Emanuel e essa videoaula é sobre o Homo sapiens sapiens. Bom, vamos dar início começando pelo nome. Afinal de contas, o que quer dizer Homo sapiens? Bom, não é um mistério. Homo sapiens vem de origem do latim. E se a gente pegar essa origem, a gente consegue entender que Homo quer dizer homem, sapiens, sábio. Então, literalmente é o homem sábio, sábio. Mas quem foi que deu essa ideia de homem sábio, sábio? Foi esse homem naturalista e também zoólogo, botânico, geólogo e muitas outras coisas, chamado Carlos Linneu, também conhecido apenas como Linneu. Ele também é conhecido por ser o pai da taxonomia, porque através dos seus estudos foi possível fazer comparações de espécies e ver a correlação que elas possuíam. Dessa forma, descrever e fazer uma descrição, colocando títulos e nomes para cada espécie e cada grupo. É o famoso reficofage, que a gente aprende na escola ainda. Bem, o gênero Homo, ele vai ter início ali no continente da África por volta de 1,3 milhões de anos atrás. Mas é claro que se tratando do Homo sapiens, ele não vai ser tão antigo assim. Ele só vai passar a existir mais ou menos a partir de 300 mil anos atrás. Isso porque o gênero Homo ele tem muitas subdivisões. Existiu o Homo erectus, o homem de Neandertal, o Homo habilis, e essa daqui é uma representação, uma exemplificação de um homem de Neandertal e um Homo sapiens, lado a lado. E o que é que vai dar essa característica ao Homo sapiens? Como é possível distinguir e como a gente pode entender que houve essa evolução? Existem três pontos chaves aqui que a gente pode perceber. O primeiro é o seu crânio. Se você perceber bem, o crânio do Homo sapiens ele já é mais arredondado e um pouco maior do que o crânio do ancestral, que aqui é representado pelo crânio de um chimpanzé, porque anatomicamente o crânio de um chimpanzé atual é o que se entende por crânio de um ancestral comum. Então, fazendo essa comparação aqui, fica visível que o cérebro evoluiu e ficou maior, enquanto que antes não era assim. A segunda característica é a mandíbula. É visível aqui também que a mandíbula ela é protuberante, de modo que ela não fique simétrica. E a face, o rosto, vai dar essa ideia de queixo avantajado, bem como os dentes também. Olha só como isso é possível enxergar aqui. Então nós temos essas duas características. O crânio tem esse formato mais arredondado, enquanto que antes não era assim e maior. A mandíbula e os dentes. Aqui já é mais simétrico, horizontalmente e verticalmente. E um fator chave, que no caso é o fato de ser bípede. Isso é uma característica muito forte do Homo sapiens, tal como os outros Homo, mas aqui é mais bem utilizado, porque, pelo que se sabe por registros e estudos, o ancestral comum era quadrúpede e utilizava o braço para poder se locomover. Então, com a evolução, houve essa retração dos membros superiores e, claro, assim forçando que o homem bípede se tornasse, o homem quadrúpede, perdão, se tornasse um homem bípede. E aí a gente entra na grande ideia de que muita gente confunde, dizendo que Darwin diz que nós somos descendentes do macaco.
Bom, não é bem assim. Darwin não disse isso com palavras e muito menos escrito isso. Darwin diz o seguinte: o homem e os macacos possuem um ancestral em comum. Isso quer dizer que a evolução e a forma evolutiva com que ele teve no meio externo e todas as formas e todo o ambiente fez com que o seu ancestral em comum fosse um ponto de referência para fazer essa comparação entre macacos e humanos. E não que o humano veio do macaco, porque é realmente lógico, né, o pensamento comum dizer que se fosse por isso, então não existiriam macacos. De fato, provavelmente não existiriam macacos. Mas não é essa a ideia da evolução de Darwin. Então, adiante. Bom, adiante, a gente pode entender que pela história dos homos, fica claro que eles eram caçadores-coletores. O que isso quer dizer? Caçadores, porque eles capturavam presas maiores do que eles em bando, e coletores, porque eles aproveitavam de tudo o que era possível. Então, talvez por isso, talvez por essa capacidade de coletar e de guardar coisas que mais tarde viriam a ser de algum modo útil para o seu bando, talvez por isso eles aprenderam a semear, porque ao transportar pequenas plantas ou qualquer coisa que tinha semente, alguns coletores percebiam que aquelas sementes, aqueles caroços que ficavam deixados para trás, faziam surgir plantas do mesmo tipo, árvores do mesmo tipo, frutos do mesmo tipo. Então a primeira ideia de agricultor veio daí, há cerca de 10 mil anos atrás. A gente avança um pouco na história, de 300 mil anos para 10 mil anos atrás, entendendo que os primeiros agricultores surgiu praticamente ao acaso, ou por uma mania. Avançando mais um pouco, há 4 mil anos, mais ou menos ali na região da Mesopotâmia e Saara, os agricultores, que eram antes os coletores, perceberam que fazer um plantio perto de rios e lagos era mais efetivo. Não exigiria então fertilização e muito menos o regar da planta. Então, através dos agricultores, nasce a ideia de proteção daquele plantio. Com isso, nascem as forças militares, aqueles povos que vão cuidar do que está sendo plantado. Então, automaticamente, precisa-se de governantes, administradores, literalmente governantes para cuidar dos militares que cuidam dos agricultores. Então, assim tem-se uma ideia de sociedade. E, por fim, uma ideia de Estado, organizado, onde cada um vai exercer um papel. Se destacam nessas sociedades, aliás, se destacam ao longo da história e da civilização alguns povos, algumas culturas. Entre eles, os persas, os indianos, chineses, romanos e os gregos, que, como bem se sabe, o Ocidente tem fortes influências dos gregos. Influências essas que são filosóficas ou mesmo democráticas, além dos grandes avanços científicos que os gregos nos propuseram, e matemáticos, e por cima ainda os Jogos Olímpicos. E claro, a literatura de vários tipos, romances, histórias épicas, histórias triviais, histórias do cotidiano. A gente avança um pouco também e percebe que no século 17, 18 e 19 houveram revoluções de todo tipo, revolução científica, revolução industrial, até a Revolução Francesa. E essas revoluções deu início à evolução, é claro. E a evolução vai dar uma ideia, um contexto, na verdade, de uma era da informação, porque com a evolução máquinas são criadas. As máquinas vão gerar
um artefato incrível que ali no século XX passou a fazer toda a diferença. Estou falando do computador, é claro. Fazendo então aqui um breve resumo. A gente falou um pouco sobre a pré-história, um pouco sobre a Idade Média, entramos na Idade Moderna e agora a gente entra no contexto da Idade Contemporânea, que é a que a gente se encontra atualmente. Bom, adiante, a gente se depara com essa frase. A Terra é azul. Isso foi dito por Yuri Gagarin, primeiro cosmonauta, ou seja, a primeira pessoa a sair da Terra e rodar o espaço sideral. Falando da Terra, a gente precisa entender que a Terra é o nosso habitat, é o nosso meio. E sabemos também que a Terra é composta por 70% água, 30% terra firme e algumas ilhotas. Entretanto, por mais que a Terra seja o nosso meio, seja o nosso ambiente, o nosso habitat, a gente sabe que algumas, na verdade, poucas partes desse globo é habitável. Um deles, que a gente consegue enxergar, é a Antártida. E outro é o fundo do oceano, que a gente não consegue enxergar ainda, e muito menos alcançar. E fora da Terra existe o espaço sideral, que estamos começando a explorar. Só veio ocorrer uma exploração de fato a partir do século XX, 1969, com o homem explorando a Lua, seu satélite natural. Atualmente, o Homo sapiens, o ser humano, existe com uma totalidade de aproximadamente 7,5 bilhões de pessoas, sendo que mais de 60%, aliás, mais da metade desses 7 bilhões de seres humanos residentes do planeta são da Ásia, 15% da África, 13% nas Américas, 10% na Europa e 0,5% na Oceania. Bom, a gente está falando de muitos números, são muitas pessoas. E se de repente houvessem mais pessoas a ponto de não caber no planeta? A gente poderia pensar em outra casa, talvez fora da Terra, ou talvez mais dentro da Terra, ou aliás, dentro dos mares. Será que isso é viável? É viável, mas o orçamento no final do mês seria de débito total com os bancos. É uma coisa muito cara. Tanto é que o homem mais rico, o Elon Musk, gastou rios e rios de dinheiro só para dar uma voltinha ao redor do planeta, né? Bom, mas com essa grande população e essa densidade aumentando cada vez mais, a ONU vem se preocupando, e realmente é preocupante, que as pessoas se alastrem de certa forma no planeta. Mas não de fato as pessoas, mas sim o que elas são capazes de fazer. Existe o relógio do juízo final, foi criado por cientistas, e ele já está marcando 100 segundos para dar meia-noite. Isso quer dizer que são pouquíssimos segundos para a raça humana se extinguir de vez. Ou seja, está muito perto do nosso fim. Falando do Homo sapiens, a gente pode entender que é um aglomerado, que é uma junção de elementos químicos. Oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, cálcio, fósforo e outros sais menores compõem o corpo humano. Mas não só isso. Existe também o DNA, os genes. Os genes são responsáveis por características como tamanho e forma do corpo, tipos do corpo, cores. Também são responsáveis por gênero sexual. Estou falando agora do gênero masculino e do gênero feminino. Os genes também são responsáveis, como eu disse, pela cor da pele, cor dos cabelos. E os cientistas já sabem que isso é devido à melanina. Eles arriscam dizer também que a cor da pele é uma forma de defesa do próprio corpo humano em relação aos raios solares. Ainda sobre os cromossomos, sobre o DNA, a gente entende que o DNA é formado por uma escada de dupla hélice interligada, que é composto por um par de
por um par de 23 cromossomos cada. O ser humano é um animal racional e ele é do subgênero Mammalia, ou seja, quer dizer que ele é um mamífero. E como todo bom mamífero, faz parte de um período chamado gestação. E após a gestação, existe o parto. Muitas vezes, um parto não natural precisa ser recorrido à cesárea, que é a maneira prática que o homem encontrou de tirar um pequeno ser humano da barriga da mulher, de maneira que os dois possam sobreviver. Isso se o crânio do bebê for muito grande ou a caixa pélvica da mulher for muito pequena. Existem também outros casos, mas não é necessário falar agora. A passagem do homem, a passagem do ser humano na Terra, em vida, pode ser dividido em infância, adolescência, vida adulta, jovem, vida adulta completa e a velhice. E o seu tempo estimado é de até 70 anos se correr tudo bem, se não houver acidentes. Ou, como já foi registrado, até 120 anos de idade, se alimentando bem. Bom, entrando num contexto mais delicado, a gente precisa entender que o corpo humano possui dois sistemas que são de extrema importância. Os outros também são igualmente importantes, mas uma atenção especial a esses dois, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Ambos controlam as partes que fazem movimentos no corpo voluntários e involuntários, como respirar, piscar, mexer um braço, bombear o sangue através do coração e também pensar. Mas, afinal, o que é pensar? O pensamento surge da mente. E a mente ela é estudada por um campo que o homem criou chamada de psicologia. Existe um teste chamado teste do espelho. O homem e mais 7 espécies conseguem reconhecer a si mesmo quando se olha no espelho. E a isso é dado o nome de autoconsciência, é o reconhecer a si. E a consciência é um nome dado ao fato do homem reconhecer o ambiente externo, saber onde está através de tato, cheiro, sabor. Então a gente tem essa divisão através da psicologia que é de mente, autoconsciência e consciência. A gente também entra num campo chamado de emoção. A emoção humana ela é muito complexa. Existem várias emoções, sentimentos que agregam ao ser humano conectividade pessoal e interpessoal, e até mesmo individual. Muitas pessoas, muitos seres humanos recorrem a monastérios onde ficam isolados de outros seres humanos para ficarem bem consigo mesmos, e outros preferem a sociedade comum, como é conhecida. A comunicação humana é feita através da fala. Existem outros métodos, como a escrita, desenhos, mas exclusivamente a fala é de extrema importância. Para isso existem os idiomas, e atualmente há registros de mais de 7.000 tipos de idiomas. E por isso, talvez por isso, a organização do globo e dos continentes dá uma ajudinha para que os idiomas não fiquem tão deturpados. A gente também entra num assunto de filosofia, religião e ciência, onde a religião explica e explicava coisas que ela não entendia, coisas que o homem não entendia, para então surgir a ciência e começar a explicar algumas dessas coisas. E a filosofia, que já existia antes dessas duas, conseguia fazer um páreo entre esses dois, e esse trio entrava num conjunto, num casamento, em que um explicava o outro e se complementava. Eu coloquei essa frase aqui no final porque é muito relevante, é muito interessante. Lupus est homo homini. Isso é uma frase de um pensador muito antigo, mas quem fez propagar mesmo foi Thomas Hobbes. Isso daqui quer dizer que o homem é o lobo do homem. Ou seja, a natureza maléfica do homem é uma analogia, uma metáfora, em que o homem
sempre tenta destruir o homem. É registrado que Homo sapiens matavam, assassinavam outros Homo sapiens. E atualmente a gente sabe que o mundo não é um mar de rosas. Então, eu também coloquei essa outra frase que é uma contraparte. Ame teu próximo como a ti mesmo, como dizia Jesus Cristo. Essa contraparte é para equilibrar. Afinal de contas, como já foi dito, a religião tenta explicar coisas que não têm explicação. Como, por exemplo, por que praticamos o ato de bondade ou por que praticamos o ato de maldade. Ou melhor, por que destruímos a nossa própria casa, o nosso ambiente, a terra. Então eu vou deixar esse questionamento. Afinal, o que somos? Bons? Maus? O que o Homo sapiens é? O que ele faz? São perguntas que até hoje não têm resposta. Eu vou deixar agora as referências. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.